Vamos lá, o nosso trabalho vai tratar dos dicionários infantis, pautando nas ilustrações como recursos complementares e funcionais. Sobre os dicionários infantis, a gente vai perceber o seguinte, que pontos muito específicos vão ser importantes na sua definição, né, na sua tipologia. Como o Faustich coloca aqui, ele deve ser projetado e elaborado para a faixa etária que ele pretende atingir, né, sendo editado com tipos de letras grandes e em cores. E o discurso ele deve se aproximar da oralidade, induzindo o usuário a pensar que está dialogando com o autor. Vilarinho e Pires, elas vão falar aqui, né, dessa questão da atratividade, né, da importância da multimodalidade, né, da linguagem também, simples, objetiva, né, e da questão da forma do dicionário, né, de ser apropriada para o uso de crianças, né, principalmente pensando no manuseio dele, né. As imagens, então, elas vão servir para auxiliar na compreensão de informações propostas por esses dicionários, né? A Borba coloca aqui variáveis que vão influenciar na qualidade dessas ilustrações. Então, as imagens devem ter uma função a ser desempenhada, elas devem ser incluídas em situações específicas e os dicionários, os tipos de ilustrações, eles devem ser os mais adequados para cada situação em que eles estiverem sendo usados. A Borba traz uma definição aqui sobre as ilustrações como recurso auxiliar, né? Como o tempo é curto, eu não vou ficar lendo todas as definições, né? Até porque essa é a segunda vez que eu estou gravando por eu estar passando o tempo. Então, vamos lá, tá aí a definição, né? Mas eu acho que a ideia fixou, né? Imagens como recurso auxiliar. Então, as imagens como recursos funcionais e complementares também, né? Que ideia que a gente vai ter dessa definição que está sendo trazida aqui, né? A ilustração ela vai ser funcional quando empregada em uma situação na qual a informação linguística não foi alcançada. Então, a gente usa a imagem para a criança quando a gente perceber que o significado ele pode ser meio complicado, né? Da criança entender, né? E principalmente para a criança fazer um esquema de assimilação que a gente vai explorar mais nos próximos slides. A ilustração é um mecanismo complementar à definição, né? A funcionalidade vai ser um parâmetro necessário para que essas imagens elas sejam mais do que um elemento para motivar a leitura, só um recurso multimodal ali, né? Então não é sobre isso. As imagens elas vão estar pautadas como um recurso que vai facilitar o ensino, né? As imagens devem facilitar a assimilação do conteúdo semântico e ortográfico ao seu sentido real. A Borba ela vai destacar aqui, né, a questão de que a simples exceção da ilustração não vai garantir que ela está sendo funcional, né? Então, para que ela seja funcional, a gente vai ter que assegurar o princípio da familiaridade, né? A gente vai pautar acho que no próximo slide. É, como que essa familiaridade vai ser alcançada entre a imagem e o significado que está sendo trago ali, né? Então, a Boa ela vai trazer a ideia, né, do uso de imagens e o acesso à cognição humana. Então, ela vai explicar que as imagens elas são capazes de acessar a memória semântica episódica dessas crianças, né? Aí, como que ela define memória semântica episódica? A memória semântica ela vai estar relacionada com o conhecimento geral de mundo que a criança tem na cabeça, né? E quando o indivíduo ele vai recuperar um item dessa memória semântica, a recuperação é pelo processo de familiaridade. Então, se eu estou definindo o que é macaco, eu estou colocando a definição ali, macaco é um mamífero, isso, aquilo, vai ser muito mais fácil para a criança assimilar isso quando ela associar uma imagem, porque com certeza ela já deve ter visto um macaco. Ou no zoológico, ou no desenho, na TV, na escola, nos livros. Então, o processo de acesso à memória semântica por imagens se dá por essa forma, e a memória episódica é quando ela acessa uma experiência pessoal, pelo mesmo processo de familiaridade. A multimodalidade, como a gente viu, vai ser um ponto muito importante, né, na construção do dicionário. O dicionário deve ser colorido, né, ele deve ser atrativo, né. A gente tem alguns pontos aqui que colocam a linguagem visual num nível de importância, né, os modos semióticos, né, como tipo de fonte, organização de espaço, ilustrações, fotos e imagens também vão ser muito importantes, né. E é isso. Como eu falei, não vou ficar lendo todos os slides, porque senão vou bater 20 minutos só na minha fala. Uma proposta
de letramento visual, né? O dicionário aqui ele tá se adequando à modernidade, né? Porque o letramento hoje, como a Vieira fala aqui, ele não se refere mais só à habilidade de leitura e escrita, né? O letramento típico da pós-modernidade vai agregar ao texto inúmeros recursos gráficos, né? Então, o sujeito, sujeito letrado, ele vai ter que ter habilidades interpretativas básicas, né? Como a gente está vendo aqui. Até pelas crianças na modernidade, né, que já estão com acesso à tecnologia, né, celular, para elas é melhor, né, o uso de recursos que fujam ali da escrita. E aí a gente precisa pautar numa coerência intersemiótica entre textos e imagens, né? Não posso colocar um texto e uma imagem que eles não vão convergir entre si, né? Aí eu trago aqui a ilustração, não é a tradução da linguagem verbal, né? Mas estabelece com ela uma relação semântica, né? Aí que tem uma analogia para compreender melhor essa relação entre coerência intersemiótica entre o texto e a imagem, né? Que é a analogia do teatro, né? Que, como mais uma vez, não vou ler, porque posso acabar perdendo um tempo de análise ali. Então, a gente vai para a macroestrutura, né? Na macroestrutura, o dicionário ele vai se organizar em 3 partes principais. As páginas iniciais da obra, o corpo do dicionário e as páginas finais do dicionário, né? O Aurelinho aqui, nesse caso, ele é um dicionário infantil, uma proposta lexicográfica que vai atender crianças em processo de alfabetização, né? É uma obra com cerca de 3.000 verbetes e mais de 400 ilustrações. Há um grupo de personagens, né? Que a gente vai apresentar aqui, né? Que vão interagir com o usuário do dicionário de uma forma lúdica, prazerosa, ao longo da macroestrutura, trazendo informações enciclopédicas. Então vamos lá para a análise da macroestrutura e das estratégias visuais do Aurélio. A gente já percebe que é um dicionário muito colorido, um dicionário muito lúdico, né? Com desenhos, personagens o tempo todo aparecendo, com esse xadrezinho aqui do lado mudando de cor conforme as páginas, né? Então a gente já traz toda essa análise teórica que a gente teve aqui para a parte macro, né? É algo que está presente, é um recurso usado na multimodalidade aqui desse dicionário. A gente tem aqui, a gente vai analisar as páginas iniciais, né? Que compõem a parte macro, né? Então aqui a gente tem um prefácio, né? Que traz a carta dos editores, né? Falando das perspectivas deles em relação ao dicionário. Mais adiante a gente tem a apresentação, né? Que apresenta o contexto da obra ali, né? E que vai apresentar os 3 personagens que vão estar aparecendo o tempo todo ao longo da obra. O planetinha, né, que é definido aqui como senhor redondo, né, de olhar carinhoso, expressão sábia, vai oferecer novos conhecimentos, que segundo o dicionário, esses conhecimentos eles estão 100% corretos e confiáveis sobre a palavra ilustrada daquela figura. Então, ele vai trazer definições que o robozinho vai complementar. Então, o robozinho aqui, que está no carrinho aqui, ele é definido como alegre, curioso, então ele vai trazer informações complementares às definições do senhor redondo. E o foguetinho, ele é definido como um personagem serelepe, alegre, brincalhão, então ele vai fazer brincadeiras, né, com essas definições. Muito interessante porque parte daquele princípio de linguagem simples que dialoga com a criança, para que a criança pegue o dicionário, ela tenha a sensação de que estão conversando com ela ali. E aqui, nessa parte aqui, a gente já traz uma análise da perspectiva macro dentro do dicionário, que o próprio dicionário apresenta. Então, ele vai apresentar as formas gráficas das letras, né? Maiúscula, minúscula, né? Manuscrita e letra de impressa, né? Ele explica que o que é o verbete, como ele vai aparecer muito no corpo do dicionário, né? Ele explica que a entrada do verbete, né, nessa parte macro, ela vai sempre vir em negrito. As definições, elas vão explicar o significado da palavra, vai ter divisão silábica, né? E os personagens eles vão percorrendo à medida em que o dicionário ele vai em cada página ter ao mínimo uma ilustração, né? Um desenho.
Aqui nessa parte, a gente tem algumas especificações acerca da parte micro, né? Que está relacionada aos verbetes, né? Que a Brenda vai aprofundar, né? Na parte do dicionário, a gente sempre vai ter palavras guias, né? Porque o dicionário ele é organizado na ordem alfabética, né? E aí essas palavras guias auxiliam no processo de procura dessas palavras, né? E aí, seguindo, o autor ele explica a questão das letras que as crianças vão encontrar, né, no dicionário. Então ele bota o alfabeto aqui, né, em todas as formas gráficas, maiúscula, minúscula, né, manuscrita, impressa, letra impressa. Ele explica que a entrada do K, do W, do Y, né, nas palavras estrangeiras, traz algumas explicações sobre o acento gráfico, né? Tudo isso nas páginas iniciais. Ele traz aqui algumas reflexões sobre como usar esse dicionário, que eu acho que estão mais voltadas ao professor, né? Ele já inicia falando cara o professor, obviamente. Então ele traz algumas reflexões sobre o uso do dicionário, né? Ele explica a construção da parte macro em ordem alfabética, né? Nas suas entradas. Ele traz aqui, explicando para o professor, né? O uso das cores como um recurso auxiliador, né? Recurso multimodal, né? Muito importante. E aqui ele vai trazendo mais algumas explicações sobre a entrada do verbete, né? Que aí, se eu explicar demais, eu já vou entrar na parte macro, né? E ele explica uma coisa que precisa se entender, é que o dicionário é voltado para crianças. Então, como é que eu posso dizer? Todo filtro do léxico que está sendo usado é um léxico curtinho, né? É um dicionário poucas palavras, né? Então, e todas as palavras, né, tendo uma relação muito direta com o falar das crianças, né? Aqui ele traz uma reflexão sobre para que usar o dicionário, né? Que foi algo que a gente discutiu muito no início da matéria. E aqui a gente tem o corpo do dicionário, né? Trazendo os recursos multimodais que a gente estava falando, que a gente já analisou, né? Um recurso muito importante. As imagens acessando a memória da criança, né? Então, como que eles vão escolher o uso de imagens? Quando for necessário, né, o uso de imagens, né, para definições um pouco complicadas, né? Por exemplo, ábaco. Às vezes as crianças não sabem o que é, né? Às vezes não trabalharam ainda na escola. Eles vão preferir por colocar a imagem real do que é um ábaco, né? Do que um desenho, né? Nesse sentido. Então, quanto mais próximo da realidade for, quanto mais palpável for o objeto de definição ali, eles vão colocar uma imagem, né? E eles não vão encher a página de imagem também. Aqui a gente tem o Mundinho, né, que ele traz uma informação sobre o que é acenar, né? Ele explica aqui que acenar vai estar relacionado com diferentes formas de aceno, né, que tem no mundo. E aqui ele coloca um aceno oriental, né, para expandir um pouco a cabeça da criança, né? Por que ele coloca um desenho? Porque o aceno não é tão palpável de se ver, né? Ele poderia colocar uma imagem de duas pessoas dando a mão, assim, tal, né? Às vezes num cumprimento, aí já não seria aceno, seria cumprimento, né? Ou uma pessoa dando tchau, né? Mas foi mais visível o desenho aqui de uma moça, né? Uma menininha acenando, né? Expandindo um pouco o conceito da criança, né? E aqui nos verbetes a gente tem essa linguagem mais simples, né? A gente vê todos os recursos multimodais sendo expressos aqui, né? Então, o uso de fotos reais ele vai ser usado quando for percebido o seguinte, não, é um objeto que existe, é mais palpável, imagem. A gente consegue perceber isso aqui na letra B. A gente vai conseguir ver, né, que é preferível o uso das imagens, né, porque elas vão acessar o conteúdo real do que aquilo é, né? Então, uma bolsa, um balão, um besouro, a criança já vai associar na hora. Eles não usam desenhos aqui nesse sentido. E no final a gente tem nas páginas finais,
o uso de numerais, unidades federativas, né, tempo e direção como informações complementares para as crianças. Nesta sessão, vamos tratar sobre a questão da microestrutura do dicionário Aurelino, que consiste nesse conjunto de informações organizadas após a entrada, ou seja, o que está dentro de cada verbete. Vamos analisar questões gráficas de separação silábica, informações de pronúncia, classe gramatical, enfim. E também vamos tratar algumas questões de símbolos e várias outras questões para que a gente possa entender como o Aurelino ele é construído. No primeiro momento, é importante que a gente entenda a questão da análise gráfica para que possa realmente fazer sentido e de como o autor ele propõe esse jogo com a criança, a questão das imagens com o próprio leitor. Nesse primeiro momento, nós pegamos uma imagem do próprio dicionário, tanto da letra A como da letra B. No primeiro momento, nós temos esse verbete, né, que é a unidade básica do dicionário. A entrada do verbete, ela vem sempre em negrito, como nós estamos vendo, né? Arte, artesão, artificial, artigo, entre as outras entradas. E ela vem na cor escolhida para as palavras desta letra. Ou seja, o autor ele propõe que cada letra ela tem uma cor específica, como é o caso da letra A, temos a cor azul, e da letra B, que temos a cor rosa. Já iniciamos um processo de análise e essa jogada que o autor tem também. Temos logo em seguida a divisão silábica, que ela aparece ao lado da entrada, entre parênteses e sempre em preto. E logo em seguida temos a classe gramatical, que aparece depois da divisão silábica e na cor da letra, que ela vem em corpo menor e em itálico. Outra questão que é importante ressaltar é que no alto de cada página aparecem as palavras guias, que elas registram a primeira e a última palavra de cada página, que no caso nós temos arte como a primeira, assadura como a última. No caso também da letra B, temos baia como a primeira e balão como a última. É um recurso que funciona muito bem para que a criança possa entender do que está se tratando, aqueles verbetes, né? Qual vai ser a primeira palavra e a última. Então, isso também é uma jogada muito interessante e importante para a criança que ela possa compreender melhor. Como estamos vendo, temos muitas imagens, temos algumas informações no balão, que seria a vir um personagem muito interessante para a criança, né? Que é a Terra. A Terra, ela acaba trazendo algumas informações enciclopédicas, até mesmo informações complementares de cada verbete. Isso é interessante ressaltar. O verbete, ele não define nenhuma área de especialidade. Eles trabalham com a categoria gramatical, como nós estamos vendo. Questão de gênero, alguns verbetes vão abordar, mas não são todos. São algumas exceções. Temos algumas questões também de indicação de área ou subárea, nós não temos. Temos exemplos dentro de alguns contextos, né, como arte. Temos na acepção 3, travessura. Carlos ficou em casa, sozinho, e só fez arte, para que a criança possa entender como essa palavra, né, ela se encaixa no seu dia a dia, como ela pode ser utilizada também. Não tem questão de se ela é uma palavra formal ou informal, nós não temos isso dentro desses verbetes, nem nada disso. Não temos origem nem etimologia, temos a divisão silábica e as fontes, elas são características, né? Como eu disse, estão em negrito, a entrada do verbete em itálico e temos o exemplo. Nos exemplos, a palavra do verbete, ela vem sempre em negrito para mostrar a palavra dentro do próprio exemplo. Nesse primeiro momento, conseguimos entender melhor essa acepção gráfica, esse jogo de cores que o autor ele propõe, as imagens e até mesmo o personagem que ele entra ali como um complemento do próprio verbete, né? Trazendo informações complementares para as crianças, e o que serve muito bem também. Logo em seguida, nós temos a questão dos números de acepções. Temos acepções simples e complexas muito presentes. Dentro da acepção simples, nós temos apenas uma acepção, que nós temos o exemplo aí de balançar.
Temos a palavra balançar dentro da cor específica, temos a divisão silábica e a classe gramatical e em seguida a definição dentro de apenas uma acepção. E bem simples de compreender, né? Fazer ir de um lado para o outro, não temos nenhum exemplo, não temos marcação de gênero e nem nada relacionado a outras questões. Padrasto. Temos a divisão silábica, a classe gramatical e apenas uma acepção. Nesse caso, temos a marcação de gênero feminino, que seria a madrasta de padrasto. Então, são algumas exceções. No caso da letra B, temos a acepção complexo, que é composta por mais de uma acepção. Nós temos 3 acepções para um mesmo verbete, que é dentro do balão. Temos saco grande, cheio de um gás muito leve, bola de borracha bem fina, né? E o terceiro, que é um espaço para diálogos nas histórias em quadrinhos. Mas não informa se é um sentido figurado ou não, apenas tratado dessa forma. E, por último, né, temos o exemplo de cacho, que temos 2 acepções, definindo muito bem o que seria haver um cacho dentro dessas acepções. No próximo exemplo aqui, nós temos a questão do verbete léxico. O verbete léxico, ele entende como algumas classes, né, como substantivo, advérbio, verbo, adjetivos. Essas são as classes que a gente acaba encontrando com mais frequência dentro do dicionário Aurelinho. Que aqui nós temos logo em seguida, em itálico, né, que também vem dentro da cor, já mostrando a classe gramatical na qual ela pertence. Nós temos o inseto, o exemplo, e cá como um advérbio. No próximo, nós temos o verbete gramatical, que está dentro de conjunção, preposições, e é um pouco mais complicado de encontrar, porque não tem tanto quanto o verbete léxico dentro do Aurelinho. E nós temos algo muito importante também para a criança possa entender como ocorre, que são a questão dos símbolos. Os símbolos, eles trazem muitas informações, né? Algumas informações que estão ali ocultas, que muitas vezes pode não compreender, então é importante que entenda os símbolos. No primeiro, como já foi dito, temos os parênteses que trazem essa informação de como essas palavras elas são separadas em sílabas. Temos o exemplo que vem logo em seguida, né, que tem a definição, e depois da entrada do verbete nós temos essa divisão silábica. Então, vem sempre acompanhada de parênteses. Logo em seguida, temos este símbolo que representa quando ele é feminino, né, que é marca de gênero, ou até mesmo para definir plural, ou até mesmo quando entender que aquele verbete ele pode gerar algumas dúvidas, como é o caso de eleição aí. Nesse símbolo, nós temos o plural. Qual é o plural de eleição? Aí temos eleições. Então, ele serve também para marcar gênero, marcar pluralidade e até mesmo algumas questões que podem gerar dúvidas. O que viria a ser isso? No exemplo de maioridade, a idade em que o indivíduo entra no gozo de seus direitos civis. Logo embaixo temos o símbolo e escrito, no Brasil, 18 anos, que seria uma informação complementar, né? Que a maioridade no Brasil ela é atingida aos 18 anos de idade. O próximo exemplo, nós temos o ponto, que é quando a palavra tem 2 classes gramaticais diferentes. Por exemplo, mágico. Temos 2 classes gramaticais diferentes, como é o caso do adjetivo, e ela pode ser tanto adjetivo, né, como um substantivo. E temos várias acepções, como estamos vendo aí. E temos também um exemplo que é importante ressaltar, que ele vem em itálico e a palavra mágico tem um destaque aí também. Então, o ponto ele vem para definir essas classes gramaticais diferentes, quando é mais de uma acepção, né, e quando são outras classes gramaticais. E os símbolos não acabam por aí, viu? Tem mais. Temos o caso da estrelinha, que é quando as locuções de 2 ou mais palavras com definição própria. Temos também um número elevado, que ele é também conhecido como índice, que é quando as palavras elas têm com a mesma grafia, mas que ela tem origem e significados diferentes. É muito visto nos verbetes, porém com uma frequência, assim, posso dizer, menor, porém ela ainda é encontrada e tem essa diferenciação. Então, é quando tem a mesma grafia, mas que tem origem e significados diferentes e trazem esse número elevado, que é chamado de índice. Temos o losango, que são palavras tomadas por empréstimos e trazem sua pronúncia aproximada, né? Acrescentada entre parênteses e na cor da letra.
É importante sempre estar frisando esses símbolos para que a criança possa compreender esses fenômenos. Temos a questão do complemento dos verbetes com as imagens. Como nós vimos, no dicionário infantil, é necessário que haja, sim, as imagens. Como no palácio, trouxeram a imagem, do balão. E também tem a questão do palácio aqui como complemento e que ele está trazendo algumas informações. Aqui temos o Zeppelin, que é um substantivo, que é um balão dirigível. Para as crianças, elas sentiriam dificuldade de imaginar o que viria a ser isso. Então, a imagem ela também é um complemento do verbete. Ela traz informações que vão além das palavras e usam a questão da imaginação e que elas possam entender. E esses recursos dos personagens, eles também estão caracterizados para trazer informações enciclopédicas e que a criança possa se sentir interagida, que tem um amigo ali com elas trazendo essas informações. Então, as imagens nesses verbetes, elas têm essa função também de caracterizar além da escrita, mas também das imagens, essa questão não verbal, que é muito importante no dicionário infantil. E nós finalizamos aqui a microestrutura. Espero que vocês tenham entendido como o dicionário Aurelino ele é composto. É um dicionário muito interessante, é um dicionário simples, que a criança ela consegue entender e que ela pode se sentir muito convidada a aprender através de brincadeiras, através dessa imaginação e até mesmo nessa brincadeira com as cores, É importante que o professor ele traga o dicionário, para a sala e que ele possa utilizar várias ferramentas e que a criança se sinta convidada a aprender através da criatividade e através de muita imaginação, que é isso que nós estamos exercendo como a nossa função.